Olá, tudo bem com você? Eu vou te oferecer gratuitamente uma série de 3 webinários sobre a história daquilo que acontece conosco, sobre o ângulo que eu posso mostrar aqui no YouTube abertamente, em relação à Big Pharma, o grande engano, a indústria farmacêutica, que é o termo, e o que está acontecendo conosco no nosso corpo. Então, a primeira aula vai focar especificamente a psiquiatria e o porquê essa história toda nos leva para lugar nenhum e principalmente nos causando grandes danos. Ao longo da história da humanidade, a psiquiatria se comportou como uma casa de loucos e de torturas e de um mundo completamente fora do normal, que eu vou andar aqui com vocês na aula e vocês vão entender. Tudo que eu vou falar não é nada de novo, porque nos cursos da área da saúde eu tenho mostrado tudo o que acontece com a humanidade a nível de estado físico, mental, doenças e induções para estados alterados que envolvem desde o corpo, cérebro danificado, a uma mente também danificada por causa do que fazem numa engenharia social e na destruição do conhecimento. O foco aqui vai ser restrito em cima do que eu já mostrei em cursos, mas de outra forma, com outro texto, com mais dados, de uma maneira fácil das pessoas compreenderem. Então, o objetivo aqui é facilitar a compreensão. Qualquer um vai poder entender aquilo que eu vou mostrar. E eu estou utilizando o texto de um digamos que eu trato já como um colega que parece que funciona da forma eu sou você amanhã, porque as aulas que eu já dei e transformei em cursos acabaram se transformando em um webinar e uma série de 3 aulas que eu vou utilizá-las, eu vou mostrar a fonte, para adicionar mais do meu conteúdo, porque ele é extremamente ressonante e muitas das fontes que eles utilizam são exatamente as minhas. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês para que vocês possam entender isso melhor. Assistam até o final para compreender melhor tudo que eu vou dizer. Bom, começamos por aqui, que não tem nada a ver com o conteúdo a nível de texto, tem a ver o assunto, mas não o conteúdo de texto. Eu só estou fazendo um preâmbulo, mostrando alguns aspectos que tem que ficar bem claro na mente quando as pessoas estão dentro do contexto do que se chama "eu acredito na ciência", que é um slogan imposto pelo sistema para que as pessoas saiam de discussões, porque a ciência ela é discussão. A ciência tem que ser ponto de vista baseado em evidências e comprovações baseado em uma correlação que se repete através de vários centros de pesquisas que deveriam usar protocolos de alto nível, buscando sempre encontrar uma verdade. Às vezes isso acontece, dependendo do assunto, mas quando se fala em ciência da saúde, a coisa caminha para níveis variados. E temos várias influências no mundo médico, então, não só no mundo dos médicos que fazem as consultas, como no mundo da ciência ou ciência da pesquisa, onde as pessoas são influenciadas por bolsas, né? Acabei de fazer umas aulas agora para o curso Tragédia e Esperança, a verdadeira história do poder, onde eu mostro as bolsas Rhodes, e que é um dos modelos que no mundo criou tantos políticos dentro do contexto que o sistema quer. Da mesma forma, existem as bolsas para o meio científico, as verbas autorizadas para serem dadas para que as pesquisas caminhem em uma determinada direção. Então, nós temos sempre o dinheiro comandando, e esse dinheiro é o que diz para onde a narrativa e as evidências e a ideia de algo que se apresenta para o público e se repete incansavelmente até que se transforme em uma crença, seja colocada. Então, a distribuição do dinheiro gera isso, e o caminho da ciência se transformou ciência em grande parte, e credos e também imposições. Então, você tem 2 tipos de medicina.
Aquela que é obrigatória de certa forma, senão as pessoas perdem o emprego, e a outra que é criada já desde a fonte, totalmente distorcida, e que chega a um médico bem intencionado que está lidando com o paciente, e ele tem, então, aquela história toda que ele aprendeu desde a faculdade, e ele acredita nela, porque lhe fizeram crer nela, e ele não é uma má pessoa, simplesmente ele se tornou um crente, mas no seu consultório, provavelmente, ao longo de tantos anos, ele enxerga as evidências em um caminho discutível, levando a um caminho discutível. Entretanto, chega os patrocínios que batem na porta. A última consulta que eu fiz com o médico foi há 1 ano atrás, exatamente 1 ano e 2 meses, eu não voltei mais, porque no consultório dele tinha lá 2 da propaganda médica, já o aguardando, e eles discutindo, porque demorou bastante para me atender, e eles discutindo como eles iriam fazer para dar os patrocínios para o médico que iria me atender, e os patrocínios que eles tinham dado já a vários outros. Então, a conversa deles era tão aberta que não teve como os meus bons ouvidos não entender do que se tratava. Bom, então você tem aqui um website que simplesmente pôs uma tabelinha, é antiga aqui, essa tabelinha é de 2015, é apenas retórica para seguir a observação. Alguém que publicou dizendo: fabricantes de medicamentos aumentam doações para psiquiatras de Minnesota. Então, quanto mais doações, significa patrocínios e significa um monte de influências em troca de eles fazerem a prescrição em cima de algo que talvez o médico acredite até que seja bom, porque eles levam ao médico uma série de evidências, mas é como a história do colesterol, né, e as estatinas. Isso deu um trovão enorme aqui, pessoal, não sei se vocês ouviram, então se ouviram, fiquem calmos, é trovão, não é guerra. Tomara que não chova e não percamos a iluminação, porque estou fazendo na forma de webinário, mas se tiver outro trovão desse, relaxem, talvez seja o assunto que trouxe esse tipo de barulho, né? O Zeus está reclamando da minha fala. Mas voltando aqui, então muitas vezes o médico tem essa ideia de que aquilo que lhe disseram é o melhor para o paciente, ele faz o que ele acredita, mas seja má intenção ou não, apenas condução ou cegueira, o resultado disso não é o melhor para nós. Então a psiquiatria segue um caminho dessa maneira, em cima de um monte de narrativas que, quando se olham os resultados em apuro para as drogas que surgiram ao longo do tempo, se percebe que o resultado do que se propõe em ângulos é apenas aumentar a descapacitação da pessoa e não a curar. Então, a pessoa que está descapacitada, ela é menos nervosa, ela tem um surto nervoso no mesmo momento, que às vezes até como um remédio pode ser positivo, porque é melhor que ela se contenha do que ela gere dano para si mesma ou para os outros, mas como um ponto, um elemento em que, naquele instante, talvez uma intervenção com uma droga psiquiátrica para acalmar a pessoa seja uma alternativa. Mas não quer dizer que isso possa ser entendido como um tratamento, muito menos como uma solução. É esse o ponto de vista, dado o histórico e o banco de dados que hoje temos, eu mostrei em curso, e aqui começa uma série de questionamentos a respeito. Aqui tem novamente uma publicação, e essa daqui é de 2021, dizendo: Anatomia de uma indústria que é comércio, pagamentos a psiquiatras e traição ao bem público. Então, essas coisas realmente vão sendo ditas e já conhecemos um pouco, bastante dessas possibilidades. Isso não quer dizer que o profissional está com má intenção, quer dizer que ele foi criado, desenvolvido em uma escola que é a escola em si, de sua história, que deve ser questionada.
Então, a primeira coisa para você entender, antes de entrar nos textos, é o que são drogas psicotrópicas, né? Que nós vamos utilizar esses termos, então, para você entender. Geralmente chamadas em português de psicotrópicos ou medicamentos psicotrópicos, são substâncias que atuam no sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal, alterando processos mentais, emocionais e comportamentais. Então, esses fármacos são utilizados no tratamento de uma ampla variedade de transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade, etc. E em condições neurológicas específicas, sempre sob prescrição e supervisão médica, pelo menos isso deve ocorrer. Principais classes desses medicamentos, né, já conhecemos bastante, então temos a história de sempre alguém que está tomando um antidepressivo, e isso aqui é o que menos funciona, e a gente vai entrar nisso ao longo dessas 3 aulas, né? Então, o objetivo de tratar depressão, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, transtorno de estresse pós-traumático, entre outros. Tudo isso aqui tem umas formas alternativas muito mais eficientes que uma gama hoje de nova psiquiatria da Harvard, por sinal, mostra um caminho que não deve e não utiliza, a não ser em caso extremo, nenhuma dessas alternativas, né? Utiliza um outro caminho que nós vamos estar também conversando aqui, e é da Harvard. Principais subclasses: inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Então, temos toda essa linha aqui que um monte de pessoas utilizam, infelizmente, achando que tem algum resultado, mas, como diz a doutora psiquiatra, por sinal, da Harvard, Georgia Ed, você tem um resultado em 50% nas pesquisas clínicas de melhora, só que 40% é a melhora com o placebo. E quando se olha a escala de 1 a 50, apenas 2 pontos de uma escala de 1 a 50 mostrou melhoria. Então, o resultado é real. De fato, existe um resultado, ou seja, esse é o mecanismo que, de fato, melhora uma ansiedade ou os aspectos aqui de um TOC, obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático e por aí vai, ou existe um outro caminho? Essas são as questões que nós vamos abordar, não totalmente nessa aula, serão 3 aulas. Inibidores de recaptação de serotonina, noradrenalina. Então, tem essa gama aqui. Antidepressivos tricíclicos. Eu não vou ficar descrevendo isso tudo, é que vocês vão ouvir alguns nomes, é para que vocês tenham em mente do que eu estou falando. Inibidores de monoaminooxidase e MAO. Então, tem essas classes. Tem também os antipsicóticos. Então, tratar esquizofrenia, transtorno bipolar, isso é o clássico que se fala, distúrbios e comportamentos graves, entre outros, e tem as suas subdivisões. Então, você tem a divisão de primeira geração, que são essas substâncias que estão aqui. Eu não vou ficar repetindo os nomes, porque não é isso que vai ficar aparecendo aqui nestas aulas, e sim apenas os conceitos, e atípicos de segunda geração. Estabilizadores de humor, né, como sais de lítio e anticonvulsivantes, né? Ansiolíticos e hipnóticos, os termos genéricos é o que você vai ouvir. Então, objetivo: reduzir a ansiedade, tensão, insônia, sintomas de abstinência alcoólica, entre outros. Então, entram aí os benzodiazepínicos variados, não benzodiazepínicos, Z-drugs, que é o que se chama em inglês, e outros que estão aqui. Então, psicoestimulantes, nós temos aqui aqueles tratar de transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, TDAH, narcolepsia, e em alguns casos depressão resistente. Então, aqui entram os famosos, um dos mais famosos, Ritalina, Concerta, Adderall e por aí vai. Então, outras classes relevantes, medicamentos para demência, medicamentos adjuvantes, eu não vou ficar entrando nisso, né? Então, a prescrição tem que ser sempre médica, obviamente, um bom profissional que utilize só se não tiver nenhuma alternativa e se realmente, talvez, vá funcionar, porque os efeitos colaterais são grandes, variam no efeito metabólico de cada um, e ainda mais o perigo do uso combinado de associações que podem causar problemas,
Mas o único uso combinado que pode ajudar é a psicoterapia associada a esse tipo de medicação ou, de preferência, a psicoterapia sem esse tipo de medicação, que muitos psiquiatras modernos optam por tentar esse caminho associado às modulações que eu vou dar aqui para vocês. Então, para entender o que eu estou falando e por que a situação é muito grave, tem que dar uma olhadinha nesse gráfico, que não é muito atualizado, ele vai dando uma projeção. Ele é atualizado porque o banco de dados dele acho que é de 2021. É que eu não estou olhando aqui, acho que eu não coloquei a data, mas se mal me engano, ele é de 2021. E aí colocava aqui uma projeção do uso de drogas psicotrópicas no mercado, fazendo uma projeção a partir de 2021 até 2032. Veja o que se espera. Um crescimento significativo no seu consumo. Isto significa uma humanidade com um problema grave na mente e um distúrbio grave metabólico no cérebro e uma falta de capacidade de lidar com o que está acontecendo com o mundo. Então, se as pessoas não lidam com o mundo, não conseguem entender o que está se passando no mundo, elas vão ficar a cada vez mais aberradas, e isto você deve estar percebendo. Eu percebo nitidamente o nível de aberração que começa desde uma negação, um estado de até irritação e depois afronta de uma maneira não positiva e falta de cognição correta, falta de memória e falta de tudo que um ser humano deveria ter, que é o caminho do aumento da habilidade e não a falta dela, que infelizmente é o que está acontecendo. Então, esses meus colegas aqui da Academia de Ideias, que eu não sei quem são, porque quem narra é um objeto oculto, é um ser oculto, mas ele faz um trabalho bom, ele é um filósofo, portanto, ele está fazendo uma apuração filosófica de um banco de dados, mostrando referências a partir do pensamento de outros, que é bom, ele fez uma boa coleta de dados. Então, esse vídeo aqui tem mais ou menos uns, não sei, poucos meses. Esqueci de dizer. Ele não vai aparecer para você no website deles ou no canal do YouTube. Porque este trabalho que ele fez, e tem toda a razão para isso, é só para os assinantes. Como eu sou assinante do website dele, esse é o vídeo que eles fizeram para os assinantes. Então, você não vai ver, mas pertence à Academy of Ideas. E tem tudo a ver, porque antes deles lançarem esse vídeo, né, que é mais recente, há 8 meses atrás, eu fiz o curso O Resgate, a nova psiquiatria, a recuperação do equilíbrio. Acho que o vídeo deles tem o primeiro, porque eles lançaram 2 e 3, tem 3 meses, tá? Então, há 8 meses atrás, eu já fiz essa abordagem nesse curso, O Resgate, a nova psiquiatria. Você ainda tem no YouTube para assistir, porque boa parte dos meus vídeos somem do YouTube, todos os da área da saúde, por sinal, grande maioria foi retirado, mas eles estão na minha biblioteca, vou chamar, na minha comunidade, que se chama The Secret Box. Então, tudo que sumiu no YouTube ou está no The Secret Box ou nos próprios cursos, pelo qual os webinários estavam sendo feitos, ok? Então, esse aqui ainda está lá. Então, você pode obter esse vídeo curto de 25 minutos e assistir essas 2 horas de webinário, que é extremamente complementar a esse texto. E claro que eu uso uma linguagem mais farmacológica, que é o meu caso, sou PhD em farmacologia. Entretanto, o trabalho que eles fizeram é bom e segue o texto agora com algumas alterações que eu fiz ajustes, porque não se pode exigir de um filósofo que seja um farmacologista. Então, alguns ajustes eu fiz, mas poucos. Ele mandou bem, como ele sempre manda. Então, alterado do original do @Academy of Ideas, ok?
Aí começamos, então, ele começa com as citações, o trabalho dele é bom porque ele faz citações e as referências estão juntas. Então começa assim: a Big Pharma é uma das maiores e mais lucrativas empresas da América, claro que ele se refere aos Estados Unidos, que é o caso dele, para vender seus produtos químicos, para supostamente tratar a mente e psique. As empresas farmacêuticas devem convencer a sociedade que os problemas mentais e comportamentais das pessoas são causados por seus produtos químicos corporais, ou seja, é a teoria química do cérebro que está sendo posta para o lixo através dessa nova turma, por sinal, de muitos pesquisadores, alguns exatamente da minha formação, que são farmacologistas, que têm que estar no meio dessa pesquisa, né? Junto com psiquiatras e biólogos e outros bioquímicos, fazendo o seu trabalho. Então, essa turma associada nova está colocando para o lixo a teoria bioquímica do cérebro, do desequilíbrio bioquímico, esse é o termo correto, que é o que está aqui, Daniel R. Berger, a falsa, né, a falsa de realidade, então a desilusão, que é a enganação gerada pela teoria do desequilíbrio químico. Então, uma epidemia de doença mental se espalhou pelo mundo moderno, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde Mental. 25% de todos os adultos americanos, olha o número, sofrem de pelo menos uma doença mental, assim como 15% de todas as crianças. Esse é de acordo com como você olha e o que você está salientando, pode ser muito mais do que isso, dependendo das pesquisas. Aí diz lá: muitos no campo da psiquiatria afirmam que as drogas psiquiátricas são a ferramenta mais eficaz que temos para combater essa epidemia e, como resultado, essas drogas são fortemente prescritas no mundo ocidental. Então, ele diz: vamos observar algumas distorções e a propaganda que são usadas para justificar o uso de drogas psiquiátricas e expor a profunda corrupção que existe no coração da aliança da psiquiatria moderna com a Big Pharma. Então, nesse primeiro vídeo, vou fazer esse primeiro processo de uma série, expomos a grande mentira que sustenta os milhões esses milhões de formas prescritas de medicamentos psiquiátricos escritas a cada ano e os bilhões de dólares de lucros que as empresas farmacêuticas ganham com suas vendas. Então, essa dissonância é que os desequilíbrios químicos ou neurotransmissores, que é a história que se conta, são uma causa primária de doenças mentais e que o uso de drogas psiquiátricas corrige esses desequilíbrios. Aqui está a história, cujo centro, tanto na história das vacas chinas, como na história do desequilíbrio do cérebro, como na história de um monte de coisas, a origem de tudo isso está em intoxicação. Então, as pessoas são intoxicadas ou se tornam intoxicadas por um meio alimentício ou ambiente e desenvolvem vários problemas a partir de uma inflamação. Então, todo o processo inflamatório é a origem disso, que eu explico exatamente através desses cursos, desencadeando todo o resto, que se chama desde distúrbios mentais a aspectos como exatamente o que nós estamos falando agora. Deixa eu só tirar o celular aqui. Ótimo, para que ele não perturbe. Então, vamos mais a uma frase. Isabella Blagden, The Crown of Life, a coroa da vida. Então, se uma mentira é impressa apenas com frequência suficiente, ela se torna uma quase verdade. E se tal verdade é repetida com frequência suficiente, ela se torna um artigo de crença, um dogma. Então, é o que nós temos, desde sempre, sendo utilizado contra a humanidade para mantê-la submetida a coisas que não nos fazem bem, embora as pessoas acreditem que sim. Isso você vai encontrar em todas as áreas, desde a religião até o mundo político, econômico, social,
essas narrativas que repetidas se tornam crenças e que são feitas para aprisionar e causar dano mais do que causar algum efeito ou vantagem que no meio disso se pode encontrar. Então, no final do século XIX, a psiquiatria sofreu um baixo status entre as profissões médicas. Havia poucos tratamentos geralmente acordados para doenças mentais, enquanto os médicos estavam melhorando rapidamente sua capacidade de entender e tratar distúrbios do corpo. A psiquiatria estava relativamente estagnada em relação à compreensão dos distúrbios da mente, fazendo técnicas extremamente monstruosas, como essa aqui, que era a lobotomia, que foi amplamente realizada entre os anos 40 e 50 e virou uma moda transformar as pessoas em uma coisa dócil, robótica, parecendo um não humano, gerando um processo de autodestruição ao ser. Então, essa lobotomia realizada com um equipamento na época, hoje em dia está sendo feita de uma outra maneira. E vemos o mesmo comportamento em muitas pessoas e aumentando a cada vez mais o processo que destrói exatamente a mesma área do cérebro. Eu não posso falar isso aqui, mas isso está nos cursos. Então, a história da psiquiatria contém muitos capítulos obscuros, períodos em que os médicos recorreram a práticas bárbaras e antiéticas em suas tentativas de tratar doenças mentais que não entendiam. Uma das mais infames é essa lobotomia, né, na qual as conexões de e para o córtex pré-frontal, que é a área que está sendo mais afetada hoje, e as pessoas estão tendo a demência lobo-fronto-lateral, e não é por acaso. Então, use a cabeça, use o seu raciocínio para que você possa entender que o que era mecânico antes agora tem uma outra forma de ser executada, ok? Deixando os pacientes dóceis e vagos. Então, as pessoas não reagem, aceitam qualquer absurdo. Então, basta olhar para a humanidade e você vê o quanto se aceitam absurdos, e a não reação é o que mais encontramos. Ou, da não reação, sai para aberração. Comportamento completamente perdido, enlouquecido, aberrado, reativo. No meio disso, os sãos estão observando. Então, o destino da psiquiatria mudou, no entanto, quando o psiquiatra alemão Emil Kraepelin, não sei como se pronuncia em alemão, então vou dizer mais ou menos Kraepelin, apresentou uma teoria ousada e revolucionária. Então, é de 1858 até 1926, quando ele morreu aos 70 anos, Universidade de Leipzig, e Munique, Würzburg. Então, Kraepelin levantou a hipótese de que os transtornos mentais, como depressão, ansiedade e esquizofrenia, são resultado de patologias físicas subjacentes no cérebro e no corpo. Então, agora vai desenvolver uma teoria que então foi abraçada porque ficava muito interessante para desenvolver uma rota por ela. Então, a teoria de Kraepelin pegou como um incêndio, pois se alinhou com o materialismo e o paradigma científico dominante da época. Então, tudo é corpo e nesse corpo há um defeito. Essa é a questão. Então, temos um corpo com um defeito, que é o mesmo conceito do transhumanismo que nos subjeta, vai nos submeter e está submetendo para a construção de um novo homem. Então, esse conceito materialista deu asas ao transhumanismo, que eu não vou abordar aqui, mas que estou fazendo paralelo para vocês. Um corpo com defeito. Então, o materialismo é uma posição filosófica que afirma que a matéria é um elemento primário, único e fundamental da realidade, e que a nossa mente é uma propriedade emergente e redutível à interação das partes materiais do nosso cérebro. Então, ao alinhar a psiquiatria com a posição materialista, é o que foi desenvolvido como pensamento,
e, portanto, a comunidade científica em geral, a teoria de Kraepelin melhorou radicalmente o status da psiquiatria. Por aí vamos. Então, Kraepelin tornou-se o fundador da psiquiatria moderna e a aceitação generalizada de sua teoria inaugurou uma onda de tratamentos psiquiátricos experimentais visando o cérebro, que é a câmara das torturas e a câmara dos horrores, começa aí, que é por onde começou a psiquiatria, e o mau funcionamento corporal que se acreditava serem doenças mentais subjacentes. Então, em seu livro, que traduzindo, James Davis escreveu Porque a Psiquiatria está fazendo mais dano do que bem, eu utilizei isso nos cursos como referência, né? Então, ele está caminhando bem aqui nesse texto. Diz lá, na década de 1920, esses tratamentos incluíam remover cirurgicamente partes do corpo do paciente, remover seus dentes, amígdalas, cólon, baço e útero, injetar os pacientes com soro de cavalo, usando dióxido de carbono para induzir convulsões e comas, injetar cianeto, veneno, aos pacientes e dar-lhe hipotermia. Outro tratamento foi a terapia da malária, injetando no paciente o parasita da malária, na esperança de que as altas temperaturas produzidas pela malária matassem o parasita protozoário, mas o que foi feito é que matou as pessoas. Então, considerado responsável pela doença mental. Muitos pacientes não conseguiram se recuperar da doença da malária, obviamente, né? Quer dizer, o mundo da Casa dos Loucos se colocou em ação e era a Câmara das Torturas. A horrorosidade da psiquiatria é uma história tão densamente horrorosa que, para você entender, tem um curso meu especificamente falando de onde saiu essa filosofia religiosa que depois foi transformada devido a essa religião de fundo na Câmara das Torturas. Então, quem não entende a verdadeira história da humanidade não consegue juntar esses pontos. Mas se você não tem esse banco de dados na cabeça, pelo menos entenda que isso aqui é fato, ok? E passamos por isso. Então, a ineficácia desses tratamentos do início do século XX não impediu os psiquiatras de desenvolver novos tratamentos experimentais. Na década de 30, foi inventada a terapia de choque de insulina, que envolvia dar aos pacientes altas doses de insulina. Veja, uma criancinha, tá? Aqui a foto, 1930, uma criancinha recebendo altas doses de insulina, aqui falando claramente, né? Insulin shock therapy, em uma criança, tá? Que desencadeariam convulsões intensas e colocariam o paciente em coma. Bastava ter uma criança agitada, com hiperatividade, e que eles injetavam isso numa criança e a destruíam totalmente. Davis escreve, após esse procedimento concedido, os pacientes pareciam se sentir mais calmos, claro, destruídos, eles estavam completamente destruídos. E eles confundiam estar mais calmos com resultado positivo. Então, isso se chama desabilitação do ser. O ser habilitado é o que lida consigo mesmo e se coloca em posição de resgate, por isso o nome do curso, de resgate de sua natureza harmoniosa, entendendo o que está induzindo esse estado por vários mecanismos. Eu não vou discutir tudo isso aqui, por isso, né? Essas 3 aulas e por isso o curso. Entenda que isso é uma coisa muito grave e hoje mais importante do que nunca. Mas muitas vezes mostravam perda de memória, claro, destruição do ser, deixa ele calminho, e quando ele não tem memória, ele não tem como decidir, ele perde decisão, opinião própria. Isso é muito desejado pelo sistema. E outras anormalidades neurológicas, como a perda da fala.
5% de todos os pacientes realmente morreram com esse tratamento. Pode colocar muito mais do que isso, com certeza. E os que não morreram na hora foram morrendo depois. Então, na década de 40, a lobotomia, que você já viu, ou a remoção cirúrgica de partes do cérebro consideradas responsáveis por transtornos mentais foi inventada. Na década de 70, 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos haviam sido lobotomizadas. Agora, temos centenas de milhões ou muito mais, para não falar o número total, que pode estar assim, mas lobotizada de outra forma, que aqui não se deve mencionar. Então, outro tratamento que cresceu em popularidade na década de 40 foi a terapia eletroconvulsiva, ou ECT, que envolvia a administração de choques elétricos no cérebro de um paciente deprimido para induzir convulsões graves ou um paciente esquizofrênico, como a belíssima interpretação de Russell Crowe nesse filme, que conta uma história real, até um certo ponto, deve estar bem próximo, chamado de Uma Mente Brilhante, onde o personagem, um professor de universidade, era então eletrocutado por causa de sua esquizofrenia, e isso não resolveu nada, só o deixou em um estado pior, não só da esquizofrenia, mas pior como ser humano, porque desabilitava ele completamente. Então, nas palavras de Davis, todos esses comportamentos ou tratamentos bárbaros ganharam ímpeto e legitimidade da convicção duradoura da psiquiatria de que deve haver uma base física para o transtorno mental. Isso se originou com a suposição de Kraepelin que se nossas doenças emocionais são causadas biologicamente, então o corpo é onde nossos esforços devem ser direcionados. De novo, isso por causa das bases do transhumanismo, é uma religião que está por detrás disso e que diz que o corpo é defeituoso e temos que, então, transformar a matéria podre, ruim, em outra coisa. Então, você não vai entender se você não tiver o banco de dados certo. Então, depois de meio século de experimentação de tratamentos psiquiátricos que não apenas se mostraram ineficazes, mas muitas vezes prejudicaram, incapacitaram ou mataram pacientes, o campo da psiquiatria enfrentou uma crise. A medicina geral estava avançando através de avanços revolucionários, como os primeiros transplantes de órgãos e transfusões de sangue, bem como a descoberta de antibióticos e insulina. Então, a psiquiatria, por outro lado, encontrou pouco sucesso dentro do paradigma materialista que dominava o discurso científico. Então, tudo isso mudou na década de 50 com o desenvolvimento da primeira geração de medicamentos psiquiátricos, e onde eles foram testar isso, igualzinho mostra aqui no filme O Gambito da Rainha, o que é verdade, nos orfanatos. As crianças, todas, de um orfanato inteiro, e de todos os orfanatos, eram drogadas com aquelas substâncias para que os testes fossem realizados. Entenda, isso nada mudou. Continua sendo feito assim, só que você não sabe como, e eu conto nos cursos, né? Então, antes da década de 50, sedativos estimulantes eram comumente prescritos em instituições psiquiátricas para subjugar e controlar um paciente psicótico ou fortemente deprimido. Eles testaram em tudo que é lugar, inclusive, como eu falei, nas crianças, nos anos 50, nos artistas de Hollywood, eles todos eram ratos para testes. No entanto, os tratamentos psiquiátricos não foram abertos publicamente sobre como estavam usando essas drogas. Pois é. Então, a reticência oficial sobre as drogas antigas transmite a impressão de que elas eram uma fonte de constrangimento, porque se não fosse uma fonte de constrangimento, como diz Joanna Moncrief no livro O Mito da Cura Química, né? Se não fosse uma fonte de constrangimento, ou seja, uma fonte de enganação, por que esses dados têm que ser ocultos? Tudo aquilo que a ciência te oculta e não te entrega as claras, temos os dados recentes daquelas coisas que picam, se não se entrega às claras, é porque há algo errado no meio.
No entanto, na década de 50, depois que uma nova coleção de drogas psiquiátricas foi descoberta, os psiquiatras começaram a abraçar publicamente seu uso. Então, começou fortemente com a clorpromazina, a primeira neuroléptica ou antipsicótica, que é o que foi dado lá para o personagem do Uma Mente Brilhante, John Nash, professor, né, de Princeton. Então, a primeira neuroléptica ou antipsicótica que foi comercializada sob o nome de Thorazina foi descoberta quando pesquisadores, em busca de medicamentos antimaláricos, descobriram que a clorpromazina funcionava como importante tranquilizante, ou seja, a pessoa virava um vegetal. Ela não tinha mais impulso para nada, e como mostra o filme Uma Mente Brilhante, nem impulso sexual, nem impulso para nada, nem conseguia fazer os cálculos matemáticos, ele não conseguia raciocinar no mundo que era o mundo dele, que era da física, da matemática, que induziu nos pacientes uma quietude eufórica. Então, isso foi... Os pacientes estão calmos e sonolentos, com uma expressão relaxada e desapegada. Essa substânciazinha aqui, sempre esses finais aqui de núcleos nitrados, né, faz com que as pessoas tenham específicas ligações em certos receptores e, nesse caso, as transformavam em vegetais bonzinhos. Então, isso é muito interessante, né, para o sistema. Então, o primeiro medicamento ansiolítico ou anti-ansiedade foi um tranquilizante menor, que foi descoberto por pesquisadores que procuravam medicamento para tratar micróbios gram-negativos, enquanto o primeiro antidepressivo foi um estimulante psicológico que foi descoberto por pesquisadores que procuravam um tratamento medicamentoso para a tuberculose. Essa é a história. Então, causando seus efeitos colaterais, então o efeito colateral foi transformado em vantagem. Então, essas descobertas iniciaram o que é chamado de revolução psicofarmacológica, e, nas palavras de Moncrief, essas drogas foram recebidas com imenso entusiasmo, sem zelo. Então, novamente, Joanna Moncrief, o mito da cura química. Aí ela fala, um observador contemporâneo disse que a atmosfera nas conferências sobre os novos medicamentos era semelhante a reuniões revivalistas religiosas. A partir desse momento, os livros didáticos começaram a cobrir tratamentos medicamentosos em detalhes e proclamaram seus efeitos transformadores. Entendeu? Então, as empresas farmacêuticas perceberam que os medicamentos psiquiátricos poderiam ser comercializados e vendidos não apenas para pacientes institucionalizados, internados como loucos, mas para o público em geral. E assim começaram a investir pesadamente na pesquisa, criação de narrativas, de desenvolvimento de medicamentos que se acoplassem em narrativas domésticas. Então, em 1955, a Wallace Laboratories trouxe o meprobamato ao mercado, vendendo sob o nome Milton. Isso está tudo nos meus cursos, né? Nesse curso específico. Esse é um texto bom que faz uma boa apresentação simplista do que está acontecendo, e comercializando com um pequeno tranquilizante, um pequeno tranquilizante que poderia aliviar a ansiedade, a preocupação. Todo mundo deveria tomar, porque diminuía a ansiedade e a preocupação. Essa era a falada, né? Nos anos 50, todo mundo tomava. Após uma extensa campanha de marketing, a demanda por Milton disparou. Então, a pressa pública, que é Robert Whittaker, Anatomia de uma Epidemia, é o livro, disse: a pressa pública para obter esse novo medicamento foi tal que a Wallace Laboratories e a Carter Products, que vendiam conjuntamente o meprobamato, lutaram para acompanhar a demanda. Então, todo mundo queria engolir isso. É por isso que eu falo, o problema da humanidade é que me dá um negócio que resolve já, e não quer entender que existe todo um trabalho a ser feito para te colocar em harmonia, e que isso nunca vai resolver o seu problema,
vai te dar muitos outros como consequência. O principal é a destruição do seu cérebro, entre outros detalhes que entram na cascata sequencial, como a demência. Então, após o sucesso do Miltown, em 1963, a fabricante de medicamentos Hoffmann-La Roche trouxe o Valium, famoso, o primeiro benzodiazepínico, né, ao mercado. Então, o Valium foi comercializado principalmente para donas de casas ansiosas. E de 1965 a 1981 foi a droga mais vendida no Ocidente e o tema da música Rolling Stone, Mother's Little Helper. Então, aquele pequeno auxiliar da mamãe era uma pílula chamada Valium. Em 1967, 1 em cada 3 adultos americanos preencheu uma receita para medicamento psicoativo, com as vendas totais desses medicamentos chegando a 692 milhões na época, que hoje, então, trazido ao momento presente, seriam muitos trilhões de dólares. O que acontece é que as pessoas sempre se abrem a pílula que resolve o problema. E isso é o mais grave que eu vejo. E mesmo que você diga a elas que isso vai destruir o cérebro, destruir toda a sua vida e levá-la à demência em poucos anos, elas não ouvem, né? Robert Whittaker, Anatomia de uma Epidemia, então foi que falou isso. Então, essa primeira geração de medicamentos psiquiátricos não era apenas altamente lucrativa para as empresas farmacêuticas, mas também concedeu ao campo da psiquiatria o status e a legitimidade que buscava há muito tempo, para como a John Moncrief escreve. Essas drogas de primeira geração foram uma intervenção no corpo à medida que o tratamento de drogas cresceu em importância em outras áreas da medicina. Elas confirmaram os paralelos desejados entre psiquiatria e medicina física. No entanto, o sucesso que essas drogas conferiram às empresas psiquiátricas e farmacêuticas foi de curta duração, por causa que, claro, brotam efeitos colaterais, e quando brotam efeitos colaterais, alguns acordam, não todos, pois o público logo percebeu que o consumo dessas drogas produzia efeitos colaterais negativos. Então, enquanto Hoffmann-La Roche afirmou que o Valium fornecia alívio puro da ansiedade e era seguro, inofensivo e não viciante, essas são sempre as afirmações, não faz mal nenhum, né? Demora mais de 50 anos para que aquilo que causou dano, isso entende a história de 2020, daquilo que aconteceu, mesmo com as provas aparecendo e brotando cada vez mais, demora 50 anos para as pessoas engatarem em uma visão, mesmo assim continuam usando, né? Então, muitos usuários relataram dependência física, efeitos terríveis de abstinência, bem como insônia, ataques de pânico e níveis elevados de ansiedade. Em 1975, nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça classificou os benzodiazepínicos como medicamento da tabela 4 sob a Lei de Substâncias Controladas. As prescrições para Valium, bem como outras drogas psiquiátricas, despencaram. E uma crescente conscientização pública sobre a natureza prejudicial das drogas psiquiátricas levou ao desenvolvimento de um movimento antipsiquiátrico, mas, ao mesmo tempo, a indústria farmacêutica muda uma perninha na molécula química, lança de novo, com uma perninha nova, e isso são os farmacologistas, minha categoria, que sabe fazer isso, muda uma perninha, diminui um efeito colateral único daquele monte que estava lá, e diz que agora está melhor, mais eficiente e menos problemático. As pessoas vão e tomam tudo de novo aquilo lá. É assim que funciona. Então, o pai intelectual do movimento antipsiquiatra, né, da antipsiquiatria, Thomas Szasz, argumentou que os psiquiatras eram agentes de controle social e que o diagnóstico e a medicação dos doentes mentais
era uma mentira de subjugar indivíduos que estão reagindo de maneira indesejável à vida de uma sociedade doente e opressiva. Nós temos um monte disso que faz sentido, embora os efeitos e as manifestações sejam reais, a origem dessas coisas tem que ser entendida de outra forma e, obviamente, isso não vai estar aqui nessa sequência. Isso demanda um banco de dados severo para poder ser entendido, porque é reescrever o que escreveram, te mostrando o porquê. O que eu quero que você entenda aqui é a forma como se manipula a mente e como se leva através do poder de influenciar e narrar. Então, isso tem até a ver com o curso Tragédia e Esperança, a verdadeira história do poder. Como se leva através do poder e do narrar a convencer as pessoas que defendem essas coisas, não as querem soltar de forma alguma. E não é só nesta área, é todas as outras áreas da vida, inclusive. Então, em 1975, a ideia de SAS encontrou legitimidade quando uma investigação governamental altamente divulgada sobre o uso de neurolépticos em instituições juvenis, crianças tomando isso aos rodos, foi sequestrada por ex-pacientes que testemunharam que as drogas causavam dor excruciante e os transformavam em zumbis emocionais. Então, esse zumbi emocional é o estado mais desejado pelo sistema e hoje eles acharam uma outra forma de fazer isso, né? Que não precisa nem dessas drogas, mas o consumo dessas drogas, como você viu, está aumentando, ajuda a ser mais eficiente. Então, um paciente disse que essas drogas não são usadas para curar ou ajudar, mas para torturar e controlar. Perfeito? É simples assim. Esse movimento antipsiquiátrico alcançou a consciência popular através do filme vencedor do Oscar, One Flew Over the Cuckoo's Nest, né? Que retratava hospitais psiquiátricos como instalações de tortura e controle. Não só, como eu falei, as instituições de crianças abandonadas eram a mesma coisa para o seu uso. Então, o movimento antipsiquiátrico, bem como a queda nas vendas de drogas psiquiátricas, levaram o diretor da Associação Americana de Psiquiatria, Melvin Sabenstein, a declarar em 1980 que a profissão está sob um cerco severo. Uma solução era necessária para salvar a psiquiatria, bem como os lucros das empresas farmacêuticas. E uma solução foi encontrada. Os cientistas farmacêuticos deram a teoria de Emily Kraepelin um toque moderno. Como eu falei, muda uma perninha e tudo serve. Eles alegaram que a doença mental é causada por desequilíbrios de neurotransmissores, que é o que as pessoas ainda repetem achando que é verdade, mas é uma mentira deslavada no cérebro. E que as drogas psiquiátricas corrigem tais desequilíbrios, consertam o cérebro quebrado e curam transtornos mentais. Então, essa ideia ficou conhecida como a teoria do desequilíbrio químico da doença mental, como eu falei. Christopher Palmer e Georgia Ed, dois professores PhDs da Harvard e pesquisadores, são dois que estão no forefront, como falam assim, na defesa principal, quebrando tudo esse padrão e mostrando por quê, junto com outros. Eu também no curso mostrei toda a renca da Harvard que está quebrando esse contexto. Embora a classe antiga se oponha a eles, gerou uma divisão na Harvard, a turma que fala algo muito mais próximo da verdade e a turma que aprendeu a mentir, talvez sem desejar isso, outros sendo, digamos, gratificados por isso. Em relação ao pesquisador que é acreditado com a popularização dessa teoria, James Davis escreve: no início da década de 1960, um jovem pesquisador médico se deparou com uma ideia que lançaria uma mudança de paradigma na psiquiatria. O pesquisador se chamava Joseph Schildkraut, qualquer coisa assim, e a ideia que ele avançou foi bastante simples.
flutuações em nossos humores podem ser devido a desequilíbrios químicos em nossos cérebros, que é a narrativa que vigorou. Com certeza, o Schildkraut não foi a primeira pessoa a entreter essa ideia convincente. Ele estava flutuando pela comunidade psiquiátrica de uma forma ou outra desde meados da década de 50, quando os primeiros antidepressivos começaram a ser usados. Mas, por alguma razão, quando Schildkraut, vou dizer que deve ser isso, publicou sua hipótese no American Journal of Psychiatry, jornal de psiquiatria de 1965, suas opiniões tomaram a comunidade de assalto. Então, James Davis, disse, porque a psiquiatria está fazendo mais mal do que bem, em seu livro, citou isso aqui. Embora esse Schildkraut tenha admitido que sua teoria era, na melhor das hipóteses, uma simplificação reducionista, ou seja, você tira todas as alternativas e diz que é só, que não poderia ser rejeitada nem confirmada, com base nos dados atualmente disponíveis. Então, cientistas e psiquiatras farmacêuticos seguiram essa teoria e começaram a agir como se fosse verdadeira, não apenas para a depressão, mas para todos os transtornos mentais. No entanto, como eles não tinham evidências concretas para apoiar, começaram a blá, 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 blá. A teoria do desequilíbrio químico dos transtornos mentais foi avançada por meio de uma linha de raciocínio que é ilógica, se desenvolveu uma blá-blá-logia não científica e beira o absurdo. Essa é a posição, não só dessa época, desse que está fazendo a citação, como é a posição hoje da nova classe, que Deus os abençoe, porque não estão enfiando essas drogas na cabeça das pessoas que estão com problema e estão caminhando em cima do que eu tenho mostrado nos cursos, que traz de volta uma condição de habilitação do ser, E, por exemplo, com relação à depressão, cientistas farmacêuticos identificaram como os medicamentos para tratar a depressão aumentaram os níveis de norepinefrina e serotonina no cérebro e, portanto, alegaram que a depressão é causada por baixos níveis dessas duas substâncias. E as pessoas acreditam nisso até hoje. Da mesma forma, eles notaram que os neurolépticos ou antipsicóticos diminuíram a transmissão de dopamina no cérebro e, portanto, propuseram que a esquizofrenia se deve a níveis excessivos de dopamina. Então, esses são conceitos que demandariam algum tempo para poder evoluir nele. Eu só estou na citação, que é o que cabe num webinário como esse. Ou como Robert Whittaker explica, esta se tornou a fórmula de narrativa em que as empresas farmacêuticas confiavam repetidamente. Então, os pesquisadores identificariam o mecanismo de ação de uma classe de medicamentos, como os medicamentos diminuíam ou aumentavam os níveis de um neurotransmissor cerebral e logo faziam uma correlação chamando de causação. Então, isso me dá calafrios quando a gente vê protocolos e um monte de gente afirmando um monte de coisa dessas modinhas atuais em outras áreas, desde a história do jejum, como a azul de metileno, como outras coisinhas, que o vinagre, o limão e outras coisas piores que vieram modas e etc. E vem alguns resultados, e quando você vê como foi executado aquilo, em base do que estão se afirmando as coisas, você tem correlação em alguns ângulos e não causação. Então, é uma dor de cabeça brutal explicar isso para as pessoas, para que elas não caiam em narrativas que, no final, as vai levar para um caminho pior e não melhor, Então, logo o público seria informado que as pessoas tratadas com esses medicamentos sofriam do problema oposto. Então, Robert Whittaker falou isso, de novo, anatomia de uma epidemia, Então, a seguinte passagem do psiquiatra Robert Taylor martela em casa o quão absurdo a pseudociência,
que é colocado sobre esse termo da distúrbio neuroquímico, é uma linha de raciocínio. Então, na ausência de qualquer progresso real dessa psicofarmacologia, os fabricantes de psicodrogas confiaram em truques de marketing. De longe, o mais bem-sucedido retrata as psicodrogas como tratamento para desequilíbrios químicos específicos no cérebro. Então, como as drogas psicotrópicas alteram as substâncias químicas cerebrais, assim diz o argumento, as condições que visam devem ser causadas por desequilíbrios químicos. Esse é o blá-blá-logia que foi inventado. Então, uma linha semelhante de raciocínio lógico nos faria acreditar que a deficiência de aspirina causa dor de cabeça. Então, é aquela história, você não está com dor de cabeça porque te falta aspirina. Né? Então, o que é que está faltando? Qual é a causa real? Não é a deficiência da substância que está causando, que é a causa real. A causa real é o que está gerando a deficiência da substância, e é isso que não se faz nessa área, e mais é que essa turma nova passou a fazer. Então, este é um raciocínio corretíssimo, colocado aqui por Robert Taylor no seu livro Encontrando o Psiquiatra Certo, ou na sua publicação, né? Que, claro, é em inglês, você não vai encontrar isso em português, porque provavelmente só tem em inglês. Ou como John, né, que está traduzido, mas deve ser John Moncrief, explica sobre a teoria do desequilíbrio químico aos transtornos mentais que decolou na década de 70. Então, no livro O Mito da Cura Química, de novo, que não sei se está em português, deve estar só em inglês, talvez não. As empresas farmacêuticas estavam tentando capturar aquele enorme mercado de pessoas que uma vez tomavam tranquilizantes. Então, era uma outra onda, né? Então, quem tomava isso aqui agora começou a ficar desconfiado, caiu o consumo. Então, eles criaram uma nova onda para criar um consumo grande, que foi esse. Mas como o antigo modelo de como as drogas funcionam havia sido manchado, que é o que eu falei, eles precisavam de um novo modelo, uma nova onda para reafirmar esse valor e essa necessidade. Então, agora essas drogas foram lançadas como nos curando, em vez de nos curando, em vez de mudar o que estava gerando isso ou encontrar a sua fonte real. E foi aí que surgiu a ideia do desequilíbrio químico. Foi perfeito porque implicava que essas drogas realmente corrigiriam um defeito do cérebro. Essa era a promessa. Então, se você tem um distúrbio cerebral, um desequilíbrio químico, e essa pílula vai corrigir esse desequilíbrio, então se torna a solução rápida, sem precisar procurar a origem do porquê você está depressivo, ou porque você está hiperativo, ou porque você está tendo surtos específicos, como à noite ter suas crises de ansiedade, palpitações e etc. Então, essa aceitação impensada da visão centrada na doença dominou a psiquiatria convencional nos últimos 20 ou 30 anos. Então, para convencer o público dessa teoria do desequilíbrio químico dos transtornos mentais, foi realizada uma das maiores campanhas de propaganda da história. Então, as principais partes envolvidas incluíram a Associação Americana de Psiquiatria, ou APA, Big Pharma, a Organização Sem Fins Lucrativos, Aliança Nacional sobre Doenças Mentais, ou NAMI, bem como o Instituto Nacional de Saúde Mental, o SNIM, ou, como escreve Robert Whittaker, nesse, de novo, livro Anatomia de uma Epidemia, um poderoso quarteto de vozes se uniu durante a década de 80, ansioso para informar ao público que os transtornos mentais eram doenças cerebrais. As empresas farmacêuticas forneceram a força financeira. Veja bem, a partir dos anos 80, tem que parar aqui, porque isso é muito importante você entender. Ai, como é triste. A partir dos anos 80, o dano ao cérebro, a máquina, o hardware, começou a ser feito com todo direcionamento. Para você entender isso, tem que entrar nos meus cursos sobre metabolismo ou buscar a informação que você vai encontrar e vai entender como todo o processo metabólico cerebral, físico,
e mental, intestino, cérebro, corpo. Todo o metabolismo foi alterado em função daquilo que comemos, do que fazem com a nossa comida e do que nos injetam. E outras coisas mais, a radiação, essa radiação eletromagnética, a dirt electricity, tudo isso nos causa um dano severo, gerando, mas principalmente intensificado através da alimentação que inventaram nos anos 70 como a legal, tira gordura e bota açúcar e carboidrato, né? Fazendo com que as pessoas, então, se tornassem predisponíveis ao gatilho primário que gera todo o processo. Então, é uma estruturação tão perfeita que os caras fazem, que hoje o cérebro a máquina está danificada. Então, hoje temos, sim, um hardware danificado. Então, a fisiologia está danificada, o metabolismo está danificado. Então, você tem um distúrbio químico, mas não adianta tomar essas coisas, porque isso não vai resolver. Se o incêndio está acontecendo, não adianta você ir colocando alguma coisa pequena ali no meio, porque não vai resolver. Você tem que ir na fonte do incêndio, né? E eliminar que isso se propague. Infelizmente, isso não interessa para o sistema. As empresas farmacêuticas, diz aqui Robert Whittaker, forneceram a força financeira. A AP e os psiquiatras das melhores escolas de medicina conferiram a legitimidade intelectual à empresa. Então, o NIM colocou o selo de aprovação do governo na história e a NAMI forneceu autoridade moral. Veja bem tudo isso, porque basta pagar e basta convencer e chamar para um jantar que a coisa vai se tornando a cada vez mais isso. E as pessoas acreditam, né? Então, essa campanha de propaganda inicialmente se concentrou em convencer o público de que a depressão é causada por desequilíbrio químico. A depressão provavelmente foi escolhida como alvo inicial dessa campanha devido ao fato de que a maioria das pessoas, em um momento ou outro, experimenta depressão, né? E, portanto, existe um mercado massivo para medicamentos promovidos como antidepressivos. Então, no mundo que nós estamos agora, esse trabalho, né, sobre a depressão se torna algo fundamental, porque só vai aumentar esses problemas e que, se não há uma conscientização de cada um de nós em trabalharmos na fonte, na origem do problema, e não se resolve tomando algo, tá? Se resolve entendendo o contexto todo. E para isso tem que ter coragem. Boa parte foge da verdade. Boa parte só me diz aí o que eu faço, né? Mas de uma maneira rápida, com 2 palavras, num vídeo de 1 minuto. Então, não tem saída para essas pessoas. Agora, quem quer adquirir o conhecimento sobre o que é a verdade, buscar a informação verdadeira para poder se desenvolver da ponta para a daí em diante, na ponta, na origem do problema daí em diante, essa pessoa resgata o seu estado e o seu equilíbrio e a condição mental. No momento em que estamos, isso é a coisa mais importante a ser feita, porque este mundo, em direção para onde está indo, vai conduzir as pessoas a estados de loucuras perfeitas para o sistema. Então, em 1984, Sinin lançou um programa educacional chamado Conscientização para o tratamento, chamando, então, para a história do distúrbio, né? Para a aceitação da depressão como um distúrbio em vez de uma fraqueza. Hoje, os jovens, o que se faz com os jovens, eu não vou entrar nisso aqui, e que se diz, as pessoas até gostam de dizer, eu sou autista, parece que virou um prazer isso. Tudo isso é um padrão de condicionamento e eles não estão entendendo qual é o jogo e qual é o dano que parcialmente existe no lado fisiológico, qual é o dano metabólico e qual é o dano de condicionamento simplesmente sobre coisas que se aceitam e se descrevem sendo dessa maneira porque inventaram umas tabelinhas para fazer checklist e dizer que é dessa forma. Aí a pessoa se conforma e diz, eu sou assim,
Isso significa que ela não vai desenvolver um trabalho para sair de uma coisa que parece ser para atingir um estado que realmente pode ser atingido se ela se esforçar nessa direção. Infelizmente, poucos querem esse trabalho. Sentem-se conforme e justificam. Então, virou uma forma de justificativa para a não ação. Então, é um processo de lobotomização de qualquer maneira. Então, diz aqui, citado em Anatomia de uma Epidemia, de Robert Whittaker, 2 décadas de pesquisa mostraram que distúrbios psiquiátricos são doenças e enfermidades como qualquer outra doença e enfermidade. Ou seja, colocaram isso na cabeça das pessoas sem entender da onde surge a história que se diz que existe um dano. Jornais e revistas e livros de psiquiatria de psiquiatras renomados também foram usados nessa campanha de propaganda. Em 1989, a revista The New York colocou a droga antidepressiva Prozac, aí começou a história do Prozac, em sua capa com a manchete Tchau, tchau, blues, uma nova droga milagrosa para a depressão. Um ano depois, a capa do Newsweek Magazine dizia Prozac, um avanço para a depressão. No mesmo ano, um dos escritores científicos mais famosos da América na época, Natalie Enger, do Angier, não sei qual é a origem do nome, do New York Times, escreveu que os antidepressivos trabalham restaurando o equilíbrio da atividade do neurotransmissor no cérebro, corrigindo o excesso anormal ou inibição, blá, 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 blá. Então, a história começa a ser martelada, dando mais evidência, mostrando um progresso, né? E isso vai se tornando a crença. Em 1993, o psiquiatra da Brown University, Peter Kramer, publicou o livro Listening to Prozac, que passou 21 semanas na lista de best-sellers do New York Times. Basta falar para alguém, vai lá, tu vai ganhar muito com isso, escreve isso, às vezes ganhou até o texto inteiro, e aí manda o bala. E no qual afirmou que o Prozac estava tornando alguns pacientes melhor do que bem, ou seja, transformando eles em maravilhosos, inaugurando uma nova era da psicofarmacologia cosmética, ou seja, alguma coisa que é leve, não faz mal. Então, os Estados Unidos não foram o único país a espalhar propaganda da Big Pharma. Os Royal College dos Psiquiatria do Reino Unido montaram uma campanha de derrota pela depressão que foi financiada pela empresa Eli Lilly, fabricante do Prozac, uma campanha para derrotar a depressão, que a tradução ficou esquisita. Então, a campanha procurou persuadir os clínicos gerais de que eles deveriam diagnosticar mais pessoas como deprimidas, igual hoje. Você deve diagnosticar pessoas como autistas. Então, isso é assim, tem que ter. Fora o fato do dano estar sendo feito por outro caminho, que eu não vou entrar aqui nisso, e eu explico isso em outros cursos, que é real. Existe um dano ao cérebro, aí existe um dano ao cérebro dirigido. Então, mas muita gente está sendo diagnosticada só porque ficou legal dar esse diagnóstico. E a pessoa, como eu falei, se sente bem, porque agora está justificado, porque ela então tem esse problema, então eu não posso fazer nada a respeito, porque eu sou assim mesmo, então não vou fazer nada a respeito, então eu vou estar sempre assim e acabou. Então, a pessoa ir para o progresso e gerar superação se torna inalcançável no contexto da mente dela, porque ela diz, eu sou assim, não posso nada fazer a respeito. E esse é um grande objetivo do sistema, desabilitar. Então, a campanha procurou persuadir os clínicos gerais de que eles deveriam diagnosticar mais pessoas e dar mais antidepressivos a elas. E a campanha também teve como objetivo reduzir a resistência do público em geral a tomar medicamentos para a depressão. Então, isso aqui também está no Mito da Cura Química. Muito bom esse livro. Então, tanto no Reino Unido quanto na América, essas campanhas de propaganda foram extremamente bem-sucedidas. Como diz Robert Whittaker, Anatomia de uma Epidemia, diz: essa venda de depressão que estava sendo feita sob o pretexto de uma campanha de educação pública
se transformou em um dos esforços de marketing mais eficazes já concebidos. Então, essa campanha de educação pública você teve recentemente em relação àquilo que pica seu braço. Então, dá na mesma. Entre 1992 e 2002, o número de prescrições emitidas para antidepressivos do Reino Unido aumentou em 235%. Em 1992, as vendas de Prozac nos Estados Unidos chegaram a 1 bilhão. As empresas foram crescendo, a aceitação generalizada foi aumentando. E aí, como explicou o psiquiatra David Healy, preparou o terreno para que a psiquiatria, os psiquiatras se tornarem médicos de verdade. Por quê? Porque eles eram câmeras de tortura e então passaram a se achar médicos de verdade. A doutora Georgia Ed, da Harvard, fantástica psiquiatra, ela reconhece toda essa história macabra e ela coloca o ponto de vista dela que nós temos como psiquiatras hoje que mudar isso, porque é uma vergonha. Né? É um estado vergonhoso de um passado mentiroso. Então, ela recupera esse padrão, essa turma toda merece um beijo em cada bochecha, como eu falo. Então, os médicos de medicina interna tinham seus antibióticos e agora os psiquiatras também podiam tomar suas pílulas antidoenças. Desculpa que isso é errado, né? Então, o problema com essa campanha de relações públicas é que a teoria do desequilíbrio químico que foi vendida ao público é falsa. É uma grande mentira, atestado hoje pela safra de médicos de primeira linha que reconhecem isso dentro da própria psiquiatria, professores, doutores, como eu falei. Muitos profissionais e o público estão falsamente convencidos de que os desequilíbrios bioquímicos no cérebro impulsionam o sofrimento mental, como a teoria da serotonina, da depressão, da teoria da dopamina, da chamada esquizofrenia. Então, correlação não é causação, coloca essa frase na sua cabeça. No entanto, a evidência de qualquer base biológica para distúrbios psiquiátricos está completamente ausente. Aqui está publicado no Journal da Psicoterapia Contemporânea de 2016. Ou como psiquiatra, de novo, Jana Moncrief ecoa na introdução desse seu livro, O Mito da Cura Química. Esse livro expõe a visão tradicional de que as drogas psiquiátricas revela a posição que não deveria ser essa, visam doenças subjacentes ou corrigem desequilíbrios químicos como fraude, né? Ele traça o surgimento dessa visão e sugere que foi adotada não porque havia qualquer evidência de verdade nisso, mas porque servia ao interesse da profissão psiquiátrica, mas porque isso servia à indústria farmacêutica e servia a algo muito maior que não está aqui e que não se deve falar, mas que eu tenho falado e mostrado que é o plano maior de incapacitar a humanidade, porque a guerra é contra a humanidade. Quem não entende que a guerra é contra a humanidade não entende nada do que está acontecendo e sempre aconteceu conosco, e do que vai acontecer, que é a parte pior. Então, alguns estudos financiados pelos farmacêuticos concluíram que os baixos níveis de serotonina estão implicados na depressão. Aí foram utilizando tudo isso para jogar, só que existem evidências contraditórias que foram negligenciadas ou reformuladas. Isso é o que nós temos com aquelas coisas que picam o braço. E como o Johan Hari explica, né, nesse livro Conexões Perdidas, se a depressão e a ansiedade são causadas por desequilíbrio químico e os antidepressivos funcionam corrigindo esse desequilíbrio, então você tem que explicar algo estranho que os cientistas continuam encontrando. Medicamentos antidepressivos que aumentam a serotonina no cérebro têm o mesmo efeito modesto em ensaios clínicos que os medicamentos que reduzem a serotonina no cérebro. Ou seja, não muda nada. É a mesma coisa que usar o placebo. A pessoa se entusiasma com a coisa, ela busca uma salvação, uma saída, e o placebo dá 40% de melhora. Ela está tomando farinha e ela diz: doutor, o senhor me salvou, né? Por quê? Porque o problema está em outro lugar. E é isso que não se quer colocar neste meio, né?
Ele diz lá, e eles têm o mesmo efeito de drogas que aumentam outra substância química, a dopamina. Em outras palavras, não importa qual produto químico você insira no estudo, você obtém o mesmo resultado, inclusive com a farinha. Ou como explica Nassir Gaemi, psiquiatra e neurocientista do Instituto Novartis, uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. Nosso livro de psicofarmacologia mais vendido consiste em puras especulações apresentadas como belas imagens que confundimos com ciência. Temos uma enorme quantidade de pesquisas em neurobiologia agora para concluir que as teorias de neurotransmissores da psicofarmacologia são basicamente falsas. As hipóteses de dopamina e serotonina, de esquizofrenia e depressão estão erradas. Então, temos que tomar cuidado sempre com essas afirmações também, porque na hora que aceitam a verdade, vão vir com outra pílula, dizendo agora isso sim funciona. Cuidado com as soluções na pílula, se o problema está em outro lugar, como eu venho mostrando para vocês, e não só eu venho me baseando no material desses grandes pesquisadores que mostram a verdade, ok? Então, os problemas com estudos que buscam provar a teoria do desequilíbrio químico da doença mental é que não possuímos uma compreensão real de por que esses níveis flutuam. E um dos aspectos que faz com que esse nível flutue é a inflamação, a intoxicação do nosso corpo por várias toxinas do meio ambiente inseridas nos alimentos, como, por exemplo, os pesticidas e os herbicidas, e, ao mesmo tempo, estados também emocionais, medo, falta de capacidade de compreensão. A pessoa que não compreende o mundo e não desenvolveu isso, ela se torna uma pessoa facilmente afetável, ela é menos resiliente. Tudo isso envolve um pacote de coisas que tem que ser feito para que a pessoa esteja em um estado ideal, inclusive num caminho para o que hoje nós temos, que é a demência, né? Então, aqui mais umas últimas frases. David Kaiser, comentário contra a psiquiatria biológica, diz: os pacientes foram diagnosticados com desequilíbrios químicos, apesar do fato que não existe nenhum teste para apoiar tal afirmação e não há uma concepção real de como seria um equilíbrio correto, magnífico, né? E para encerrar, porque eu já falei demais, os pesquisadores identificaram os equilíbrios químicos que se correlacionam com problemas como depressão, por exemplo, e usam tratamentos como Prozac ou Zoloft, que bloqueiam a reabsorção da serotonina para que mais dela possa permanecer flutuando no cérebro. Quanto mais serotonina flutua por aí, mais felizes nos sentimos, até o ponto em que passa a não funcionar e aí gera um efeito colateral. Então, eu só vou virar aqui o resto do texto, porque eu acho que vocês quiserem parar e ler o resto, porque o conteúdo já foi dado e já tem mais do que o suficiente para você entender, caso queira entender. Então é isso, pessoal. Esse foi um trabalho forte, pesado, que amarra muita coisa do que eu venho trabalhando para mostrar para vocês. A minha preocupação grande hoje é preservar o cérebro. Só que não se pode preservar o cérebro sem se preservar o corpo, e não se pode fazer nada disso sem se conhecer a verdadeira história do que é que fizeram conosco, a humanidade como um todo, e a verdadeira história do poder, né? Então, o curso Resgate diretamente amplia muito mais isso aqui para que você possa entender, mas sem todo o pacote que eu ofereço para vocês, é difícil mesmo ser capaz de ligar todos esses pontos. Mas comece passo a passo, porque começar por um é muito melhor do que não ter nenhum. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.